Quando você vem pra passar o fim de semana, eu finjo estar tudo bem. Mesmo duro com grana, é que você ignora tudo que eu faço. Bom dia, ouvinte, já estamos aí com a imagem direta aqui da redação da Web Rádio com o programa da Raquel Souza. E você, como está? Tudo bem com você? Que bom estar com você, gente amiga, são exatamente 9 horas e 58 minutos, 9h58. Como vai você? Como vai a família? Tudo bem? Que bom estar com você, hein? Silva, toda sexta-feira você tem um encontro com a Raquel Souza. Você pode levar para casa aquela reflexão gostosa, no momento de refletir um pouquinho e acordar para a vida, hein? Que coisa boa. Bom dia. Vou aonde for até te encontrar. Eu te amo demais, você é minha paz. Faz amor gostoso de novo comigo, faz. Quero te amar, você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar. Bom dia, gente amiga, não perca o seu compromisso, hein? O seu compromisso é comigo aqui na Web Rádio Gin Sol no Ar. O seu compromisso é com a Raquel Souza a partir das 10 da manhã, falando nas 10 da manhã. Como tá as horas para você? Como é que tá o dia? Como é que tá o horário? Vamos lá. Olha, não perca o seu compromisso. Gente, amiga, dona de casa, tá na hora do almoço já, hein? Daqui a pouquinho. Gin Sol no Ar e a hora certa. Agora 10 horas na redação da Web Rádio Gin Sol no Ar, Afrânio Silva. O que você precisa saber está aqui na Web Rádio Gin Sol no Ar com Raquel Souza. Entrevista, entretenimento, tudo isso pra você. Agora na nossa Web Rádio Gin Sol no Ar, Afrânio Silva. www.ginsolnet.com. Programa Raquel Souza. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação pela Web Rádio Gin Sol Produções. Nós já estamos aqui nos estúdios da Vila São Vicente e hoje nós temos uma convidada especial. Bom dia, Sandra! Bom dia! Eu gosto de saudar, acorda pra vida! Com certeza estamos acordando para a vida no dia de hoje com essa conversa maravilhosa. E o nosso tema escolhido para essa conversa é vulnerabilidade financeira feminina. Temos muito a conversar sobre esse tema. Ah, isso mesmo, nós vamos falar da mulher, né, Raquel? E em uma área muito importante, né, a sua condição mesmo de se empoderar, de se entregar e desenvolver, trazer tantas mudanças. Com certeza. E é muito importante a gente estar falando sobre assuntos relacionados à nossa atualidade. Primeiro, é claro, faça suas apresentações para os nossos ouvintes que estão aqui ansiosos para conhecer a Sandra. Gente, prazer, muito grande honra estar aqui com todos. E eu fiz uma trajetória já com a bagagem, eu falo assim, com uma bagagem muito grande, né, em diversas áreas profissionais, mas atualmente eu sou empreendedora, estou aí estreando na área de psicanálise. Isso é muito bom. Formei agora em psicanálise clínica
Já estou começando a atender no Centro Clínico Santana, mas minha formação mesmo superior é serviço social. Eu terminei esse curso para trazer mesmo esse bate-papo, essa troca, esse trabalho voltado a instruir, inspirar, ajudar as pessoas a buscar seus próprios resultados, a encontrar os seus propósitos, a transformar a vida dela em algo melhor, colocando principalmente o cuidado, a qualidade de vida, o bem-estar em primeiro lugar. Com certeza. E fala um pouco também sobre essa questão. A sua formação também é em serviço social. Isso, em serviço social. Na verdade, eu tenho um histórico assim, da área educacional para a área de saúde, meu histórico técnico e de trabalho, de experiência profissional foi quase que 20 anos na área de saúde, né? Minha entrega foi toda de orientações preventivas ligadas à saúde, dando suporte às pessoas aí para estruturar mesmo a própria saúde. Hoje eu estou voltada mais na saúde mental, envolvendo na psicanálise, mas a formação foi mesmo para realizar o sonho, para a gente trazer o propósito em primeiro lugar, para envolver com as campanhas, com as palestras, com os projetos, com todos os trabalhos que possam fazer com que as pessoas entendam que a gente tem que estar sempre melhor para a gente produzir. A gente tem que estar sempre preparado que a gente diz assim, com a condição básica, com a condição que dá força à estrutura, que é a condição de saúde. A saúde bem estabelecida, a saúde bem no nível que a gente considera que é importante para desenvolver, que é desenvolver outras áreas, que é importante resolver outros sonhos, né? Resgatar outros sonhos, aí a gente vai conseguindo evoluir e trazer resultados. Com certeza. E é claro que nós já vamos trazer para o nosso assunto de hoje. Primeiro, a nossa pergunta, ela vai também nos colocar nessa posição. Como estamos percebendo e vivendo a vulnerabilidade financeira feminina? O que está acontecendo em relação a essa questão que é tão importante para todas nós? Então, na verdade, quando a gente fala de estar vulnerável financeiramente ou em qualquer outro setor, a gente está sempre dizendo que às vezes a gente não está com força suficiente para trazer aquela condição básica que a gente precisa para resolver algo, ou Sim. para buscar alguma condição que seja possível para realizar, para crescer, para superar, para evoluir. E aí a gente entrega a circunstância do momento, vamos dizer assim, a gente entrega, a gente fica à mercê daquilo que a gente ainda não conseguiu ditar como princípio de ter força, ter coragem, ter determinação, ter foco, e aí a gente fica sujeito a certas condições e isso vai influenciar em todas as áreas, não é diferente na área financeira, que envolve a falta de acesso à educação financeira, que às vezes a gente não consegue receber, as jornadas da mulher, né, de trabalho, a dupla jornada, casa e ainda trabalhar fora, o tempo reduzido para isso, né? A desigualdade salarial, é um monte de fatores que envolve essa vulnerabilidade financeira e que a gente está sujeito dentro por diversas circunstâncias, né?
tanto de estruturação emocional como de condição social e fatores que falharam nesse processo desde a fase da nossa educação até a fase adulta, que algumas coisas cabem a nós mesmos, outras não, outras é a falta mesmo que a gente teve às vezes de oportunidades, né, de suporte, de educação, de um monte de coisa que foi falhando no processo até que não chegue a esses pontos que é necessário para a nossa vida se desenvolver nessa área. Da melhor forma. Nós estávamos conversando nos bastidores, que é algo que é muito recente, essa busca das mulheres, principalmente no se encontrar e no mercado de trabalho. Há um tempo não tão distante, as mulheres elas não tinham nome. Elas eram Maria ou do pai ou Maria do marido. E eram várias Marias, Marias de fulano, Marias de ciclano, Marias de Beltrano. E nós vivemos assim numa realidade atual que a mulher ela se coloca no quadro de produção, de trabalho, de ter que estar no mercado por N situações. Nós estamos conversando aqui o seguinte: quando você trata a palavra vulnerabilidade, você se coloca numa situação que de repente você não vê a saída. E aí nós estamos buscando interpretar isso em relação a ser mulher e em relação à condição financeira. Colocando o recorte do seguinte, existem mulheres que elas não têm nenhum estímulo para prosseguir. E nós estamos assim, nessa nossa atualidade, principalmente interpretando uma das questões que passa pela depressão, passa pela estruturação, de como ela entende o ser mulher. E essa condição nos limita. Então nós vamos trazer aqui para a nossa questão relacionada à vulnerabilidade, interpretando o seguinte: há jovens que precisam sair do seu local de origem para estudar, porque muitas querem, de alguma forma, buscar realizar os seus sonhos. E nós estamos aqui numa região, a região dos Inconfidentes, que ela acolhe muitos estudantes, muitas mulheres, que buscam realizar esse sonho de alcançar uma profissão e vêm para a nossa cidade. Elas deixam as suas cidades, deixam as suas famílias e vêm para o estudo. Quando elas chegam aqui, elas já se deparam com essa realidade também, do estudo, de alguma forma poder sustentar essa situação. Você precisa ser amparado. Existem muitas coisas dentro da estrutura, né, da universidade, dos estudos, das instituições, que ajudam a amparar. Mas a gente já entende que isso também é uma vulnerabilidade. Às vezes você encontra um estudante lá se perguntando: opa, eu gostaria de poder participar de uma festa, eu gostaria de poder ir para um encontro com os meus amigos, mas poxa, estou aqui para estudar, eu preciso me encontrar dentro dessa situação. Com certeza, são diversos fatores, né, que faz com que a gente entre nesse processo de vulnerabilidade. Só que eu acho que o que mais afeta os resultados é os fatores ligados à saúde emocional. Sim. É sempre ainda sentir que às vezes não está preparado ou que não tem condição para algo. Às vezes isso pode estar ligado à crença que a pessoa construiu ali do ciclo familiar mesmo, da estrutura, do tempo que ela teve ali com a família, de como a família passou, as ideias em relação a tudo, em relação ao relacionamento, em relação ao dinheiro. Então, são vários fatores que vai fazer com que a pessoa passe a acreditar que não está bom, né? A situação dela ter condição de lutar, ela se sente incapaz, ela não se sente autoconfiante para poder defender a possibilidade
conseguir vencer, conseguir quebrar as barreiras, conseguir sair da onde que ela está, para poder lutar por um direito de ser realmente respeitado, de ser realmente considerado. Então essas dificuldades são uma das dificuldades que eu acredito que possa existir aí, que traz com que fique em maior ênfase essa vulnerabilidade feminina, e que são diversos pontos quando a gente fala do emocional, que eu pus aqui, ó, busca por segurança emocional, que é um outro ponto também, que a mulher, ela às vezes pensa que ela tem que sentir segura, principalmente se a gente for olhar para dentro de um relacionamento, né? Quando ela está casada, ela está com alguém, ela acha que ela precisa de alguma forma dar um retorno só com aquilo que ela sabe fazer básico ali dentro, porque ela não é a pessoa que às vezes traz para dentro o salário, o sustento, um salário melhor ali dentro. Aí ela vai se submetendo a achar que ela tem que ficar submissa àquela realidade, que ela tem que aceitar tudo que está sendo imposto ali. E às vezes o outro aproveita dessa oportunidade para envolver aquela pessoa na violência, né? O que nós estamos falando aqui, que também é um exemplo relacionado a essa questão de vulnerabilidade financeira. Quando você está com um companheiro de vida e que de alguma forma você já se adaptou àquela vida e você não sente estímulo para a mudança. Porque existe também algo cultural relacionado a isso. Você está num relacionamento com um companheiro e é para você, ele quem provém a casa, que sustenta de acordo com aquilo que é um combinado ou um não combinado. E ela também não tem esse estímulo para entender, ou aquilo está tudo bom, está tudo bem, não tem problema nenhum. O que também traz o inverso, que pode ser uma situação mais complicada, quando a pessoa que está do seu lado te diz, olha, eu não acho bacana que você trabalhe, eu prefiro que você fique em casa. Se é um acordo, um combinado, um acordado entre os dois, excelente. Mas nós vemos que esses recortes são muito particulares. E a gente entende que, de alguma forma, aprisiona a opinião. Nós buscando até interpretar sobre essa questão que você traz com muita propriedade, que é o emocional. Será que aquela pessoa que está vivendo essa vida e esse recorte, essa história que é muito dela, interpreta isso como algo bom? Ou é realmente algo negativo, como é às vezes aos nossos olhos? Você interpretar que aquela pessoa está dentro de casa, ela faz as funções dela de casa não remunerada, porque interpreta-se que o serviço de casa é uma obrigação feminina. E que a estes serviços não é dado valor monetário. O provedor, o companheiro, o pai, a pessoa que sustenta a casa, de alguma forma a condiciona ou ela se condiciona a estar naquele lugar. Então, até mesmo as interpretações que nós temos sobre a questão da vulnerabilidade financeira, ela tem que ser revista. Eu interpreto o seguinte, de repente tem pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes aqui da Rádio Web Ginsol Produções, que nem se colocam nesse quadro, ou nem interpretaram que aquilo ali é uma situação de vulnerabilidade financeira. E para a gente interpretar isso, é necessário ter o quê? Um conhecimento. Não é conhecimento, como nós estamos falando aqui, relacionado a ir para uma faculdade ou para um curso. Isso também é importante, ajuda. Mas é o conhecimento de interpretar o que você está vivendo no momento. Nós estamos tratando de um tema que é super importante, porque nós estamos num mundo que é realmente capitalista, em que você se vê refém daquilo que você produz.
Se você, eu não gosto muito dessa frase, mas a gente ouve muito isso. Você é muitas vezes o que você tem na sua conta bancária. Você é muitas vezes o que você tem no seu aplicativo de celular. Se você abre a carteira e tem R$2, e se esse é o único dinheiro que você tem na sua carteira, é R$2 que você está valendo naquele momento. É cruel? Sim. Mas tenta entrar, a gente brinca, mas tenta entrar dentro de um ônibus e pagar o valor a menos. Se você consegue chegar até o seu destino, você não chega. E a gente tem que interpretar que nem todas as pessoas têm consciência disso. Às vezes elas vivem à mercê e não interpretando a importância de você se preparar financeiramente e interpretar as situações que você está vivendo no seu dia a dia. Isso, com certeza, a gente tem que olhar por esse crescimento, né? Esse crescimento emocional, da forma como a pessoa vai conseguir pensar diferente sobre ela, sobre a vida que ela já está levando, sobre a situação que ela está vivendo atual, para ela dar um passo além, buscando mesmo um recurso para melhorar nesse setor que ela ainda não consegue desenvolver. Claro que tem um grupo muito grande da população que está muito distante disso, né? Que tem que correr só atrás da sobrevivência mesmo aí, a gente não fala esse grupo, mas tem um grande grupo que a gente já consegue ajudar, dar suporte e direcionar e orientar para buscar uma alternativa de entender melhor ele próprio. Eu gosto de defender hoje a saúde mental, que a pessoa tem que voltar para dentro de si e conhecer as circunstâncias a qual ela está vivendo para interpretar qual que é a minha entrega, de que maneira eu posso buscar uma entrega diferente dessa realidade, que eu posso conseguir evoluindo e saindo dessa dependência, às vezes, de algo que não está me fazendo bem, que não está trazendo o resultado que eu almejo para qualquer área, para melhorar na minha condição financeira, seja lá em qualquer outra área. Então precisa dessa estruturação, eu gosto de dizer assim, ligada ao amor próprio, ligado ao autoconhecimento, ligado à quebra de crenças que limitam, porque a crença limitante é muito grande em relação a isso. Muitas vezes a sociedade, o meio, a família, alguém falou com a gente que deveria ser daquela forma e a gente vai seguindo aquele ciclo e repetindo aquela sequência, um tempo muito grande da vida da gente. Lá na frente eu gosto até de falar assim, a gente custa deixar a ficha cair, quando a ficha cai, a gente vai e percebe, nossa, é agora, mas é agora, não é tarde. A gente tem que entender isso, é um ponto muito importante. A hora do seu despertar é a hora mais importante do momento de autodesenvolvimento. Aquilo que você viu que já não dá mais, aquilo que você viu que precisa direcionar de uma outra forma, abraçar de uma outra maneira, ter muita humildade para buscar com quem sabe melhor, com quem sabe fazer da forma correta, a gente vai conseguindo sair desse ciclo de estar vulnerável, de sofrer violências, de sofrer abusos, de não conseguir desenvolver em qualquer setor que a gente venha trazer. Eu falo muito o seguinte, quem foi que te disse isso e por que você acreditou? Isso. Porque a gente tem essa história. Muito do que nos limita é relacionado àquilo que de alguma forma nos foi explicado, colocado como regra, alguma coisa que aconteceu que mudou o destino daquilo que você acreditava. Então, assim, quem foi que te disse e por que você acreditou? E voltando muito nessa questão de limitação, nós também temos um recorte que é um pouco complexo, que eu fico sempre me perguntando, e não sou eu que vou dizer que está certo ou errado, porque nós não estamos tratando esse tema como certo ou errado. O que acontece? Nós vemos um país que é muito voltado ao assistencialismo.
É claro que em muitas regiões e em muitas situações, muitas famílias necessitam deste amparo da sociedade, do assistencialismo. Aguardar por, né? Isso. Aguardar por alguma Mas coisa. deveria ter uma contrapartida. Com certeza. Porque em muitas situações nós vemos que aquela pessoa ela é amparada com um valor mínimo para sobreviver, para nutrir as necessidades essenciais, mas ela não consegue progredir. Ela não tem alguma carga, alguma bagagem para poder sair daquela situação de assistencialismo, de dependência. Então é uma busca muito certa que nós temos que ter também desse entendimento, até quando nos condicionam a esse assistencialismo. Sim, eu acho que por isso que a gente tem que trabalhar hoje o empoderamento feminino. As mulheres têm que entender exatamente o papel, onde que ela está, o que ela consegue fazer, qual está sendo a sua entrega, o que ainda tem que chegar de recurso, quais que são os recursos realmente que eu tenho que lutar através de quebra das desigualdades, que seja de gênero, qual for, as políticas públicas envolvidas e também a parte dela. Perante todo o problema, hoje eu coloco como regra, Raquel, que eu acho muito importante na minha vida. Perante todo o problema que eu estou conseguindo enxergar, eu tenho que pensar, qual que é o meu papel? O que eu ainda posso melhorar? Qual que é a minha postura em relação a isso, para que eu consiga realmente que o recurso chegue até mim, para que eu consiga trazer ele para perto, que às vezes a postura minha em relação àquilo afasta em vez de trazer. Então a gente tem que empoderar. Eu acho que o empoderar vai ser fazer com que ela consiga perceber mesmo essa mulher, essa pessoa mulher, né, dentro dessa estrutura. A pessoa dela como mãe, esposa, profissional da sua carreira que ela defende. E aí, com certeza, a gente vai conseguir ir avançando e quebrando essa vulnerabilidade feminina. Com certeza. Ser senhora de si. E agora, aproveitando para anunciar aos nossos ouvintes a hora certa, né? Para não perder o seu compromisso, são 10 horas e 25 minutos. Nós vamos a um pequeno intervalo da nossa programação e retornamos com o nosso tema de hoje, vulnerabilidade financeira feminina. Nós vamos ouvir aqui o João Vitor, O Tempo Não Apaga. Não vou me esfriar, não vou me fechar. As suas atitudes, o tempo não se apaga. Aqueles momentos que eu me entreguei, peguei na sua mão, nunca mais soltei. Aquele sorriso que você me deu naquela noite, hoje se perdeu. Aqueles momentos pra mim foi presente. Do que adianta você estar ausente? Passo naquele lugar, começo a pensar. Aquele momento que você estava lá. Troco o caminho, pois não quero lembrar. Eu sigo lutando, ainda sonhando. Hoje sou feliz, por isso eu canto. Em um lugar pra relaxar, escrevo um verso que é pra eu cantar. Mesmo com tudo que passou, ainda acredito no amor.
Em um lugar pra relaxar, escrevo um verso que é pra eu cantar. Mesmo com tudo que passou, ainda acredito no amor. Você me deixou sem dar explicação, aquele abraço foi todo em vão. Hoje eu seguro meu coração, guardo ele para quem valoriza então. Sem ódio, sem raiva, lembro de você. Tudo que eu quero é te ver vencer. E o seu nome evito falar, pois em você também não quero lembrar. Não vou congelar meu coração, não vou me levar pela emoção. Sou um diamante raro, lapidado pelo mundo. Meus erros, meus acertos, minhas atitudes eu assumo. Em um lugar pra relaxar, escrevo um verso que é pra eu cantar. Mesmo com tudo que passou, ainda acredito no amor. Em um lugar pra relaxar, escrevo um verso que é pra eu cantar. Mesmo com tudo que passou, ainda acredito no amor. Agora são 10 horas e 29 minutos. Retornamos com a nossa programação aqui nos estúdios da Rádio Web Ginsol Produções. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, a Sandra da Dom Treinamentos, e ela também que está agora com essa questão desenvolvendo na psicanálise. E nós estamos aqui com uma conversa interessante nos nossos bastidores. Nós estávamos falando sobre uma questão muito séria, sobre a questão de que as mulheres, elas exercem as mesmas funções, mas o trabalho, a remuneração é indiferente dos homens. Isso. 21% das mulheres ganham menos exercendo a mesma função. Isso é um dado do IBGE. Então, a gente vê o tanto de coisas que ainda precisam ser trabalhadas dentro do processo que a gente, para sair mesmo dessa vulnerabilidade financeira feminina. Uma das coisas, né, que a gente estava conversando é da educação financeira, a instrução nessa área, começar desde cedo, né, as instruções ainda nas escolas, que a gente nunca recebeu a respeito, nenhuma orientação, né? O que acontece quando a gente recebe os primeiros dinheiros de mesada, alguma coisa? A gente gasta tudo, né? Assim, Raquel? Na verdade, a realidade ficou diferente. Pelo menos na minha faixa etária, nós não recebíamos mesada. Isso era delegado somente ao chefe da família, que era o meu pai. Ele trabalhava, provinha a casa, mas os filhos não recebiam. E hoje tem uma realidade diferente, que as crianças, elas recebem mesadas, defendido, e eu acho isso muito importante, que houvesse educação financeira na escola, já desde pequeno, tivesse essa interpretação do que você vai fazer com esse valor que você tem, como que você administra isso, e cabe também a quem está educando. Cabe aos pais, às mães, interpretar isso da melhor forma. E a gente vê muitos exemplos. Às vezes a criança não quer gastar o que é dela. Ela quer reservar o que está lá, mas quer que o pai arque com as suas despesas. Então, assim, é também um recorte que interpreta o seguinte: o que é meu, o que é seu é nosso. Isso, né? Mas, de uma certa forma, eles devem e têm que usar isso para instruir sobre a área financeira. Na verdade, o pai também não teve uma educação, por isso que fica difícil dele instruir, mas a cada tempo e a cada vez que vai passando aí, né, o tempo, a gente
Hoje tem muito mais recurso, tem muito mais condições, as redes sociais estão aí, a gente pode usar as redes sociais para aprender, para instruir, né? E ajudar nesse processo aí com as crianças, como que ele vai administrar esse dinheiro, que seja um momentizado, uma moedinha que está na mão, como que ele vai fazer ali com isso, né? Como que é distribuído isso, vai conversar sobre o salário, em que ele é distribuído ali dentro da família, como que ele paga as contas, né? Como que ele reserva, se ele já consegue reservar. Então, essa troca de conversa, esse bate-papo, ele não existe. Ele não existe. Eu falo que o educar de hoje, ele passa pelo conhecimento. Você tem que aprender a educar. A gente brinca, e seria muito bom se fosse sério, que antes de ser mãe, de serem pais, que houvesse uma escola para poder, para poder pelo menos explicar um pouco, ou até ter algumas aulas práticas, para poder dar uma luz nesse caminho que é muito bonito, mas é desafiador. Antigamente, na nossa educação, era prover o comer, era prover a estrutura, era uma roupa, era coisas que eram para o básico. Hoje não. Hoje eles já nascem perguntando, os porquês são diferentes. Isso. Os nossos porquês eram tão simples, era sobre coisas do dia a dia. Hoje não, eles querem saber muito além. E se você não souber dar a resposta correta, você não ensina. Você, de alguma forma, atrapalha o crescimento dessa criança. Voltando, então, até mesmo para o entendimento do seguinte, essa mãe que de repente ela tem várias situações, ela pode estar com um companheiro que a ampara para poder viver essa maternidade, ou não, ou ser uma mãe solo, que a gente está vendo muito recorrente essa situação de mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas. E como que ela administra isso? Existe uma questão de assistencialismo. Ela é provida por algum valor que, de alguma forma, o básico do básico já é garantido. Mas, poxa, ela vai se limitar àquele mundo? E como que é feito? E quem não tem um amparo da família, ou uma rede de apoio, como que se sustenta? E como que... É uma dica também. Qual é a dica que a gente dá para essa pessoa que vive nessa situação? O que pode ser feito para que ela se entenda e não seja vulnerável além do que ela já é financeiramente? É bem complexo, é um assunto muito complexo, porque é interpretar mesmo primeiro da realidade, da onde buscar esse recurso, com quem, de que forma aproveitar esse recurso. E vai influenciar isso, o que a pessoa já recebeu, esse histórico dela, né? Que foi também o histórico familiar, o histórico cultural, o histórico educacional. Então são vários pontos que vão ser levados em consideração para ajudar esse fator de vulnerabilidade diminuir ou aumentar. Nossa. E na maioria das vezes ele aumenta justamente porque é uma bagagem grande que ainda precisa se estruturar, de conhecimentos, da forma de fazer, de que ponto buscar, né? Até que ponto, com quem, onde, que tipo de luta, de que forma que eu posso investir nessa luta, nessa busca, sendo que eu tenho que defender também ali no dia a dia o que comer, a sobrevivência. Então tem um monte de coisa. O zelar pelo outro. Tem um monte de coisas. O que nos leva a essa questão que também é muito importante. Nós falamos sobre vários recortes. Sobre as mulheres, elas têm vários desafios e elas sobrevivem da forma que dá para sobreviver. Nós interpretamos que realmente existe essa vulnerabilidade. Ela independe de
faixa etária, de local, de outros parâmetros que às vezes não estão nem sobre o domínio dela. Então, você já se coloca nessa situação de vulnerabilidade. E agora, quais são as dicas de como superar esses desafios diante? Você já está nessa situação e é necessário, de alguma forma, a gente buscar alguma solução. Existem dicas? Eu acho que o primeiro ponto é a gente nunca achar que não tem jeito. Ótimo. Quebrar essa crença. Tem jeito ainda. E qual que é o recurso que eu tenho? O recurso que eu tenho ainda é muito precário, porque eu só tenho um pensamento pequenininho a respeito de como transformar. Mas eu posso discutir ele com outra pessoa. Eu posso construir uma forma diferente de fazer a partir de colocar muito valor naquilo. Eu gosto de falar todo dia assim, a gente no final do dia tem que comemorar os pequenos resultados. Qual que é a minha entrega? Por enquanto eu posso dar uma comidinha quentinha para os meus filhos, eu posso instruir sobre o certo e o errado que eu vi ali, eu posso estruturar o dia a dia desde o início ao fim de uma forma de recursos que eu tenho para oferecer, mas oferecer com amor, bem feito, sem a correria, né? Que eu falo todo dia, a gente tem que quebrar a correria. Ao meu alcance. Acho que a gente tem que buscar também, e é muito relacionado a essa questão. Nós estamos aqui, ouvintes, falando sobre a vulnerabilidade financeira feminina, mas não buscando também a audácia de levar isso para outros campos. Nós estamos trazendo o recorte de que você pode fazer de acordo com aquilo que você tem. Não é buscar inventar algo que ainda não existe para poder colocar na sua realidade. Não, busque fazer com aquilo que você tem. Muitas das vezes essa vulnerabilidade ela acontece porque você tem pouco. É pouco mesmo. É vulnerável, é pouco. Mas como a gente aprende a lidar com o pouco? Vamos aplicar, vamos considerar que aquela força não é em vão. Ela é suficiente para mim conseguir atingir mais um patamar, dar mais um passo, buscar mais no dia seguinte. E tudo envolve dentro disso aí, eu acho que um ponto importantíssimo é os princípios, Raquel, de empoderamento feminino. Existem os 7 princípios de empoderamento feminino, que eu acho que é um dos pontos que quem já pode interpretar, raciocinar a respeito daquilo, tirar proveito daquilo, é isso que é essa evolução que a gente precisa. Quem já pode, vamos fazer, vamos abraçar. A partir do momento que eu consigo, peraí, vou prestar atenção nisso, vou analisar sobre isso, e a partir de hoje, isso aqui eu posso melhorar e tomar a partir de fazer, cumprir com o combinado, a gente sempre fala assim em casa, vamos cumprir com o combinado, aí dá certo. Um dos primeiros e principal princípio, liderança. A mulher assumir a liderança. A gente não está falando só liderança de carreira, não, a gente está falando da liderança como pessoa, ela entender o seu papel, ela entender sobre as suas qualidades, sobre os seus defeitos, sobre a sua dor, ela entender sobre o seu papel de mulher no relacionamento, de mãe, da carreira, tudo junto. Aí com certeza vai sincronizar a força dela falar uma coisa muito forte. Eu posso, eu mereço. É nessa hora, não é dar o sim e o não na hora certa. Sim. Segundo ponto, igualdade de oportunidade. Então é a luta externa, é o que você tem com o que o outro tem a oferecer, a comunidade, o meio, a sociedade. Então a gente vai ter que entender o nosso interior primeiro, entender a nossa pessoa para lutar por essas oportunidades, para buscar esses recursos. Terceiro ponto, adoro, né? A saúde, a segurança e o bem-estar. A gente tem que defender isso. Eu gosto de listar em primeiro lugar a estruturação da saúde, porque ela salvou minha vida. Eu Sim. coloquei a saúde em primeiro lugar, o bem-estar, e aí outras áreas da minha vida foi solucionando os problemas, os sonhos foi se realizando dentro de saber que a gente tem que estar bem,
principalmente a estruturação da saúde mental, principalmente a forma nossa de pensar sobre as coisas, treinar o nosso pensamento para pensamentos positivos, pontos positivos de resolução de análise, ficar feliz com pequenas coisas simples no dia a dia. Aproveitando beber uma água. Isso, aproveitando essa deixa, nós estamos até interpretando muito bem isso. É você se olhar. Esse tempo que você tem para você, para se identificar. Opa, hoje eu não estou bem e eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu me condicionei a fazer. Eu anotei, tem essas coisas para fazer, igual acontece aqui, ó, a gente anotou, tem esses itens para poder colocar em ordem, mas hoje eu estou sentindo que eu não estou bem. Então, assim, eu vou interpretar esse sentimento. Eu vou falar assim, opa, mas por que eu não estou bem? O que está acontecendo comigo? Aconteceu alguma coisa que me deixou chateada e tal? Aí você vai tendo esse diálogo, esse monólogo consigo mesmo, para também ser justo com você. Muitas das vezes a gente é justo com o outro. Nossa, a gente quer interpretar, quer acolher o outro, quer ajudar a solucionar o problema da outra pessoa. Mas não tem esse olhar carinhoso, né? Opa, peraí, deixa eu me olhar. O que está acontecendo? Né? E isso passa realmente para essas dicas que nós estamos aqui colocando para os nossos ouvintes que estão acompanhando pela web Rádio Ginsol e também pelo Facebook, sobre como superar os desafios diante da vulnerabilidade financeira feminina. Nós colocamos o recorte feminino, mas ele pode ser utilizado para todas as pessoas. Mas a gente trouxe isso porque é particular. Estamos aqui duas mulheres que buscam e estão aí trabalhando, estão na luta. A gente busca as ferramentas para empreender, para ser esposa, para ser pessoa, para ser filha, para ser estudante, porque toda pessoa que se condiciona a estar no mundo, ela está na condição de aprendizado. Então, nós estamos sempre estudando como viver melhor em comunidade, porque viver sozinho não funciona. Só o viver, eles têm que estar alencado à companhia. Por isso que quando você fala assim, poxa, eu reconheci, não está legal, eu não estou conseguindo alcançar essa situação, melhorar, sair dessa vulnerabilidade. Aí você diz, procura uma ajuda. Essa ajuda, ela pode estar dentro de um consultório com uma pessoa especializada, como a psicanalista Sandra. Nós temos aqui sempre também o Júlio César Vasconcelos, que também é um profissional da área da psicanálise, que consegue amparar e consegue ajudar. Ajuda profissional séria. Ótimo. Temos muitas pessoas aqui que estão nessa linha. Se você não consegue alcançar, porque a gente vai também de encontro ao seguinte, até mesmo para isso, financeiramente você tem que estar bem. Então, eu não consigo, ainda não está no meu patamar, eu não consigo chegar a um consultório psicanalista. Eu vou ter que fazer de outra forma. Mas tem sempre cursos. Você vai trazer daqui a pouco, depois dessas dicas, que tem muita coisa acontecendo que você pode se colocar, se inserir juntamente com essas pessoas, buscando qualidade para que você tenha força para resistir e para prosseguir. Vamos lá, então. Por isso que a saúde vai entrar como um primeiro lugar. Porque tem vários fatores que a gente pode melhorar primeiro para a gente conseguir sair dessa vulnerabilidade financeira mesmo, né? E aí vai estar ligada a estrutura, estar bem, estar saudável, responder que é capaz. E recapitulando ali, claro, tem a liderança, a igualdade de oportunidades, saúde, segurança e bem-estar, educação e desenvolvimento. Você acabou de esclarecer sobre isso, que é o outro ponto. Educação e desenvolvimento. Aonde, como, de que forma que isso está chegando, mas a gente lutar para chegar a isso, né? Na área educacional, os pais também se instruindo a respeito, porque a gente tem que saber educar, instruir, para se desenvolver nessa área. Eu falo a questão das políticas públicas. Muitas vezes acontecem palestras, acontecem cursos. Por que não chega lá na ponta?
naquela pessoa que realmente está ali na condição precária financeira. Por que não chega até ela essa informação? Oi, você pode ter uma ajuda, tem um curso assim, e ainda a gente pode voltar um pouco mais atrás e entender por que aquela pessoa não interpreta que aquilo ali vai trazer um benefício para ela. Isso, com certeza a saúde está comprometida, né? Ela está doentia em certo ponto, ela não consegue perceber que benefício que aquilo pode diretamente trazer para ela. Então, por isso que a gente tem que voltar nessa estruturação de saúde para conseguir fazer essa busca de desenvolvimento educacional, cultural, outras áreas que vão trazer os resultados. E o outro ponto, a gente olhar pelo negócio, outro princípio, desenvolvimento de negócios e a cadeia de suprimentos. Tudo que envolve para a pessoa se desenvolver dentro do sonho de carreira dela, né? Prestando serviço ou empreendendo. Então é outro ponto também de empoderamento. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a nossa rede é grande. Sim. E poderosa já, né, Raquel? Graças a Deus. Nós temos um grupo grandioso aí de mulheres que já se desenvolve nessa área e já conseguiram perceber a importância disso, né, de estruturar a autoestima, de buscar realmente recursos, de se capacitar, atualizar. Nós temos as redes, né, vamos lembrar delas aqui, Mariana Mulheres, Empreendelas, Mulheres de Venda em Ouro Preto e tantos outros grupos que existem na nossa região, que são diversos hoje, que já tem aí essa busca contínua e constante pelo desenvolvimento dentro do negócio, capacitação e busca de recursos e troca de experiência, network incrível, e a gente já vai abraçando mesmo, vamos dizer, esse empoderamento, essa força para evoluir, para quebrar essa vulnerabilidade. E eu falo uma coisa que enquanto você estava conversando, falando sobre essa rede de mulheres empreendedoras, traz também para o seguinte: você só se descobre capaz quando você dá o primeiro passo. Sim. Porque muitas das vezes a gente não é comodismo, não é se acomodar. Eu falo muito também sobre a questão de que às vezes você nem sabe do que você precisa, você desconhece aquilo que é necessário para você. E muitas das vezes quando você está em rede, quando você está compartilhando com as outras pessoas, participando dessas várias redes, você se descobre. Não é que nós vamos aqui querer fazer mirabolância, né, com o empreendimento, com o ato de empreender. Principalmente porque aqui no nosso país, vamos fazer um recorte relacionado ao Brasil, o empreendedor, ele é muito criticado. Existem muitas questões burocráticas que impedem as pessoas de empreender. E se for colocar sobre a questão que nós estávamos falando, é muito mais difícil para as mulheres empreender. É muito mais complicado. Lembra que você comentou comigo sobre os empréstimos? Isso. É uma pesquisa, né, que eu fiz estudando aqui o assunto sobre os créditos, né, dificuldade de recursos de créditos também. São menores a liberação de crédito para as mulheres empreendedoras, são bem menores os recursos de crédito. Então a gente interpreta o seguinte, que é complicado. O sistema, ele ampara assistindo, mas na hora realmente de buscar que a mulher quer fazer e quer empreender, nem sempre ela vai encontrar esse amparo, porque o empreendedor, ele também ele sendo feminino ou masculino, independente, ele também não encontra esse apoio. E a gente está vendo situações que nós temos que buscar, interpretar e trazer para a nossa realidade. O que eu
costumo também observar, que foi uma curiosidade que teve dentro da universidade. Eu agora estou cursando um jornalismo presencial na UFOP. E dentro da UFOP, tem algumas áreas, alguns alunos, eu esqueço como que se diz, parece que são projetos, e são projetos relacionados a levar os estudantes da escola estadual ou até mesmo municipal, eu não lembro qual que é a questão, mas eles levam os estudantes para dentro da escola, ao mesmo passo que eles também vão para outra escola, demonstrando o seguinte: você que está dentro de uma sala de aula, cursando um ensino médio, você pode alcançar a universidade pública. Você pode ter um curso superior. Imagina, isso é grandioso para a gente. Eu não imaginava a possibilidade de estudar um curso superior. Era o meu sonho. Mas tem pessoas, e tem mulheres, e tem crianças que isso não foi oferecido para elas. Elas nem sabem que existe essa possibilidade. Então, isso passa pelo conhecimento, pela informação, pelo entendimento de que ele tem que chegar onde que precisa. A gente não pode condensar, a gente não pode limitar esse conhecimento a uma sala, a um número pequeno de pessoas. E é por isso que a gente traz temas tão atuantes para a Rádio Web Ginsol Produções. A gente quer trazer informação e que ela chegue a todas as pessoas que realmente precisam saber, que precisa chegar. A gente não pode conter esse conhecimento e ficar assim, para mim deu certo, deu bom, meu próprio umbigo está satisfeito, o restante não. Por que não funciona assim, né, Sandra? Com certeza. E você, Raquel, me fez lembrar de um ponto que a gente refletiu antes de começar. Sim. Sobre a gente analisar a nossa situação, nossa vida dentro do tema da vulnerabilidade. Se a gente for pensar direitinho, igual o meu exemplo, né, os recursos que eu recebi, o que acontece quando a gente está jovem, na fase de adolescência? A gente recebe, às vezes, suporte dos pais, algumas pessoas não recebem, mas eu recebi 100% de suporte. Poderia ter entrado na universidade com 20 anos, não entrei. Então, aonde que a gente envolve na vulnerabilidade, às vezes? A gente começa a se relacionar e dá mais ênfase no relacionamento, casa primeiro, depois vai estudar. Assim como o meu caso, existem vários casos assim como o meu. O meu foi de sucesso porque deu tudo certo. Encontrei uma pessoa bacana e que me apoiou, que dentro daquele processo foi ali dividindo os recursos dentro da casa, né? Do controle financeiro, tudo ali, para que no momento certo eu pudesse sair para continuar meu estudo e dele a hoje defender os propósitos, né? Os sonhos, tudo que eu almejo. Mas poderia ter sido diferente, né? Com certeza. Como tantas pessoas, não vai dar certo, vai envolver às vezes uma violência, vai ter outros conflitos e problemas disso aí que vai impossibilitar dela se transformar, dela se atualizar, dela aprender, e aí vai ficando para trás essas condições. Então é um ponto importante aí da gente pensar, né, em refletir que todas nós, se a gente for olhar pelo cenário nossa mulher, todas nós em algum período da vida a gente passa por essa vulnerabilidade em algum grau, e às vezes até porque a gente mesmo custou perceber o momento de abraçar, mas vamos dizer que também pode ser em questão de amadurecimento, que a gente precisa, a gente leva um tempo para amadurecer e para perceber o momento certo de abraçar uma coisa ou outra. São prioridades. Eu acredito que nós estamos também trazendo essa relação. É a sua realidade. Você está participando aqui do nosso programa, dessa conversa com a Sandra. Nós estamos falando sobre vulnerabilidade financeira feminina, mas vai trazer para a sua realidade. O que está acontecendo hoje, no seu dia? Qual que é a sua situação?
Você está trabalhando, você não está trabalhando, tem alguém que te apoia, tem um grupo de apoio, tem uma rede de apoio? Não tem. O que eu faço com o que eu tenho hoje? E passa pelo amadurecimento, porque você só se prepara para poder pensar depois que você já viveu. Se você não tem bagagem para se estruturar, fica muito difícil. É por isso que a gente fala também que quando você está em rede e tem alguém que consegue te ajudar, fica mais claro o caminho, a luz ela chega melhor. E é isso que a gente vem fazendo, buscando esses temas da atualidade, trazer luz para assuntos polêmicos, mas trazer a luz para que você consiga se situar também. Porque, assim como eu e como você, existem pessoas que estão em grandes dilemas e elas não encontram solução. E nós estamos aqui para dizer o seguinte, olha, o problema ele existe. Existem algumas soluções. Nós interpretamos algumas camadas, alguns recortes. Trouxemos aqui umas dicas sobre questão de empoderamento, sobre liderança, sobre segurança, sobre entendimento da sua saúde mental. E buscando interpretar que, nesse momento, a situação não está tão legal. Mas ela pode melhorar a partir de você, do seu querer, do seu interpretar. E tá tudo bem. Tem seu tempo, se respeite e prossiga. É o não desistir. Né? É o não desistir. É o despertar do acorda para a vida. A gente tem que perceber aonde que realmente está e em que ponto a gente pode já fazer uma movimentação diferente. Coloca uma coisinha diferente no dia de hoje, que já vai trazer um resultado muito bacana amanhã. E aí a gente vai fazendo uma sequência, né? Uma bola, construindo essa bola de neve que fica incrível depois que a gente processo de formiguinha, né? Cada hora carrega um pouco. Apesar das formigas terem uma força fora do comum. Isso. E agora, nós vamos aproveitar que a gente já falou sobre as dicas, muito sobre a nossa realidade. Nós vamos fazer o seguinte, o que está acontecendo em relação aos seus projetos que pode auxiliar também algumas pessoas a se movimentar, a sair do lugar, muito para cuidar de você e depois conseguir ter um olhar mais amplo, abrangente em relação ao nosso tema de hoje. Quando a gente vai abraçando o propósito e coordenando a vida para sair fora dessa vulnerabilidade, a gente vai conseguindo, com certeza, não ajudar só a gente mesmo, mas oferecer condições para que outras pessoas também possa crescer, possa se encontrar, possa construir um caminho diferente. E assim eu fui fazendo, fui criando projetos. Hoje, Raquel, nas minhas redes sociais, diariamente eu deixo um recadinho voltado à estruturação da mente, à saúde mental, à coragem, à persistência, à força, à autoestima, à saúde, a forma de estruturar essa saúde para a gente buscar o ponto mais importante, que é a longevidade com saúde, e quebrando todas essas dificuldades, todos esses bloqueios que entram aí na vida da gente, que vão entrar, que a gente tem que ter uma ciência disso, os problemas estão aí, eles vão aparecer sempre, né? Vai ser uma montanha-russa, eu entro e saio, mas eu tenho que saber que quando eu estou no fundo do poço, eu tenho que ter força suficiente para dar um impulso para me sair novamente. E essa força que a gente faz é despertar. O despertar é essa força. Então eu tenho hoje projetos, graças a Deus, muita alegria e honra. Tem o Encontro de Mulheres, né, que a gente já conversou tantas vezes sobre ele, o Encontro de Mulheres.
Encontro Mulher, Café e Cuidado, acontece todos os anos, todas as mulheres podem participar. São 2 edições no ano? Agora vai ser uma edição. Sim. É uma edição Encontro Mulher, Café e Cuidado, sim, e a outra edição do outro projeto, que é o projeto Desafio Acorda pra Vida. Então são projetos diferentes, mas voltados, é claro, para a saúde, para as mulheres, para desenvolvimento pessoal. Isso, pessoal e profissional, que no das mulheres a gente traz as mulheres no geral da nossa comunidade, do nosso meio, empreendedoras, para deixar um recadinho sobre essa busca constante de estruturar esse bem-estar, autoestima, o poder de se sentir útil, o poder de se sentir capaz de apresentar um negócio, realizar um sonho novo, desenvolver novas habilidades, quebrar muitas crenças que limitam. Então é um projeto muito bacana. Ele vai ficar fixo entre agosto e setembro, é mais ou menos essa data. E o Acorda para a Vida é o despertar da saída do sedentarismo para a vida ativa. E como é que funciona isso, gente? Mas é para a gente construir a constância. Porque tem um monte que está decidido fazer e abraçar e resolver todo dia. Só que permanecer, que é um ponto muito importante. Seguir da forma como deve seguir. Melhorar hoje a ingestão de água e seguir essa ingestão pela vida toda, fazendo de forma diferente. Eu gosto de lembrar muito da água, né? A gente peca muito com a água, a gente tem que trazer para a rotina da gente sempre uma garrafinha, um copo, deixar perto e próximo. E eu gosto de trazer a água só para trazer detalhes simples, pequenos, que está na palma da mão. É o recurso que todo mundo tem hoje, fácil, sim, e que não faz uso. Às vezes a gente está querendo transformar, realizar um sonho grandão, resolver um monte de coisa, não bebe nem água. O corpo está pedindo, pelo amor de Deus, gente, vamos beber água. Então ele está pedindo ajuda ainda de recursos necessários, importantes para essa estrutura funcionar melhor, para sua mente captar muito mais recursos, para sua mente responder que ela pode, que quer, que vai ser suficiente, e a gente está deixando para trás. E o projeto Acorda para a Vida é extenso para todas as pessoas. Esse não é só feminino, pode ser homem, mulher, criança, jovem, qualquer pessoa. E começa quando? A pessoa vem para o projeto para poder analisar sobre a estrutura de corpo dela por completo. Geralmente a gente fica 3 meses no grupo de WhatsApp, no início do ano. Então explica melhor. É um grupo. Você faz a inscrição no projeto, fica 3 meses no grupo de WhatsApp. Uau. E aí, durante esses 3 meses, a gente vai oferecendo ali todos os recursos de dicas, estratégias, ferramentas para desenvolver dentro de construir a constância, sair dessa vida corrida, trabalho, casa, e vir para fazer o que precisa ser feito dentro da condição que vai estruturar seu corpo para estar saudável, para estar melhor. Incluindo uma qualidade de saúde física, mental, para você interagir em todas as áreas. Isso, aí ali a gente tem suporte psicológico, da equipe de gestão de tempo, que é um monte de coisa que a gente tem que organizar na rotina. A gente tem suporte nutricional, a gente tem suporte de atletas, de personal. Então, toda a linha, né, de profissional que está ligada à estruturação da saúde dá suporte dentro desses 3 meses, com material, vídeo, passo a passo, reflexões em perguntas, lives que a gente vai fazendo durante esse período. Tudo para a pessoa conseguir mesmo anotar, ver o que está ruim, já listar o que pode melhorar, já listar qual a condição que ele tem que trabalhar, se é saúde mental, se é alimentação, se é atividade,
se é o sono que está ruim. Então, são vários fatores que a pessoa vai analisar durante aquele tempo. E o sono não está de acordo, gente. Isso. As pessoas não têm noção do que é o sono. O sono, ele tem que estar ok. Isso é imprescindível. Isso. Ele tem que estar ok. Isso. Mas aí, voltando então, você estava me falando sobre essa questão. Como é que faz para participar desse grupo? E tem mais algum outro projeto? Sim, na verdade, hoje funcionando, né, ativo esses dois, é o encontro de mulheres e o desafio Acorda para a Vida. Geralmente no início do ano que eu começo a falar a data que vai ser feita essa inscrição, o desafio Acorda para a Vida. A gente fica ali reunido, depois no final a gente fecha ele com um encontrão presencial aqui em Passagem, no Cantinho Verde, que é a nossa casinha, né, que olha a gente sempre. E aí a gente fecha com uma caminhada até o Cantinho Verde e ali a gente faz uma manhã recreativa para a gente falar sobre os resultados. Sim. Porque é uma meta, é um desafio, o nome mesmo diz. A pessoa tem que entrar, tem que cumprir a meta de fazer no mínimo 2 vezes por semana uma saída da rotina, né? Uma atividade. Saída do básico. Tem que fazer uma atividade, ela tem que envolver em alguma coisa diferente. E aí, cada vez que ela vai fazendo mais durante a semana, ela participa de um ranking, ela vai formando uma pontuação. No final do desafio, tem a medalha de participação, quem cumpriu isso, e o troféu para os 5 mais pontuados, que fizeram mais coisas, que transformaram mais, que se envolveram mais diretamente com si mesma, né, nesse cuidado. E aí, vira uma festa, que a gente tem que entregar a medalha, o troféu, e sem contar que fica com um show muito bacana do Ramon, rapaz. Fica lindo com o show do Ramon. Ramon faz o show lá pra gente, a apresentação dele, fica muito lindo. E também a gente faz uma homenagem, que em meio a todos os trabalhos que eu desempenho, dom treinamentos e palestras, gosto sempre de reforçar isso. A gente tem que homenagear, aplaudir e dar suporte àquilo que já está dando certo. Vamos reforçar isso, que isso é muito importante, principalmente para a saúde mental das pessoas. A gente poder falar, nossa, bacana, você fez isso, está lindo demais, parabéns. Então, né? Tem no desafio a homenagem. 3 pessoas são homenageadas. Aquelas pessoas que já se destacaram bem ali dentro do próprio desafio, voltado nisso, né, que a gente está falando da constância. Então, é uma pessoa que já está sendo exemplo no que ela abraçou de mudança para a vida dela. E aí, menina, fica muito bacana. É falar de história linda para contar, que eu gosto de dizer isso. Entregar, né, falar das dificuldades, de tudo que essa turma conseguiu durante esses 3 meses. E ainda festejar junto com a família, que é um momento de descontrair, festejar. E tem algum que as pessoas que não estão inscritas nesse grupo também podem participar, mais aberto? Você fala... É um outro projeto que eu lembro que você tinha comentado comigo sobre caminhada, sobre algum projeto que era mais abrangente. Não, na verdade, esse desafio é qualquer pessoa que queira até começar. Aquela que está parada, e como é que ela faz inscrição e vem... É através da sua rede? Isso, através da rede, eu sempre informo. Aproveita e dá seus contatos já de uma vez que a gente olhar. Geralmente eu coloco na rede, né? Começo a avisar boca a boca, nos encontros, na ginástica, nos locais, na academia, onde eu estou. Mas eu coloco nas minhas redes, que é Dom Treinamentos e Palestras no Instagram e Facebook também. Sim. Eu tenho um monte de página agora, né? Sandra.vai.pedala, que é a parte esportiva, onde que eu falo meu dia a dia esportivo, né? E tem também agora a página nova da psicanálise, psicanalista.sandraestevan. Então, quando inicia o ano, eu já começo a falar lá dentro da rede quando que vai abrir as inscrições, como que vai ser, tanto para esse projeto como para o encontro de mulheres. Ótimo. E aí a pessoa que queira participar pode me chamar, fica à vontade para, né, conhecer mesmo como que isso funciona, se é para ela, se ela pode realmente participar com a gente.
E aí depois é só comemorar, só história linda. Só seguir o processo. Né? Seguir, fazer e repetir. Eu quero aproveitar que já são 11 horas e 11 minutos. Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Web Ginsol Produções. A nossa convidada de hoje é Sandra do Dom Treinamentos, que agora está nessa empreitada da psicanálise. O nosso tema foi bem vasto, relacionado à vulnerabilidade financeira feminina. Estamos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas a nossa programação continua aí, especial para todos vocês que estão sintonizados na Rádio Web Ginsol. Aproveito para agradecer a todos vocês que fazem parte da nossa programação, que estão sempre assistindo às nossas entrevistas, às nossas conversas, e é sempre assim, informação com carinho, cuidado para todos vocês. Muito obrigada. Aproveito e peço a Sandra também que faça suas considerações, que deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. Olha, muito grata pela oportunidade, agradeço a Afrânio e a todos vocês que estão sintonizados na Rádio Web Ginsol Produções. Prazer demais e honra, agradecer ao Afrânio e também a Raquel por este momento. Foi muito bom, né? Muito importante aí para todos nós. Agradecer a todos os ouvintes por esse despertar, eu gosto de falar assim, que hoje está cada dia mais escasso, a gente parar para ouvir algo que pode nos instruir, que pode trazer algum resultado para a nossa vida. Então, parabéns a todos que ouvem a rádio, que seguem a rádio, que acham e trazem grande desenvolvimento através de recursos que a rádio possa oferecer. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. E a frase que eu deixo final é: o verdadeiro empoderamento feminino, ele reside na coragem de acolher a própria vulnerabilidade, transformando a sensibilidade emocional em uma força inabalável para moldar e conduzir o seu próprio destino. Bora acordar para a vida. Excelente, muitíssimo obrigada. Tenham um bom dia a todos e continuem com a nossa programação. Agora são 11 horas e 14 minutos. Não perca o seu compromisso. Tá aí para você a programação da Raquel Souza na sua web rádio Ginsol no ar. E você está ouvindo Geraldo Pessoa, Vida Amarga. Você não pode perder a nossa programação toda sexta-feira. Raquel Souza e os convidados trazendo novidades para você. E não se esqueça, domingo, 10 anos da Banda Lutes, esperando por você. 10 anos Lutes, trazendo para você grande sucesso, hein? Olha na rede social o que você pode tirar ali para poder passar aquele bom final de semana, aquele domingo gostoso com a Banda Lutes. E não se esqueça, amanhã às 10 da manhã você tem Rico e Rei aqui na Web Rádio Ginsol no ar. Vou saindo do Facebook, mas daqui a pouco a gente volta com a outra programação. Continuidade da Raquel Souza, Afrânio Silva, Ginsol no ar. Bom dia, gente amiga. E fechando, eu deixo vocês com a música do Raimundo Fagner para você matar a saudade. Você gosta de matar a saudade? Mate saudade comigo, Afrânio Silva, Ginsol no ar. Raimundo Fagner, você se lembra? Sucesso gostoso para você matar a saudade. Daqui, cadê o som? Afrânio Silva, daqui, ó. Um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço.